Continuando o nosso curso de cálculo integral, a aula de hoje a gente vai falar sobre método diferente que você já viu da diferenciação direta, usando aquela ideia, né, da derivada, da antiderivada. Aqui a gente continua usando essa ideia, só que agora a gente precisa de técnicas. Porque se você tiver, por exemplo, aqui, essa situação aqui, calcular essa integral indefinida, porque a gente está sem os intervalos, né, a, b, no final a gente faz acrescentar uma constante e aí resolve a integral. A gente vai precisar aprender diversas técnicas de resolução. Então, como é que a gente resolveria isso? Olhando um formulário, a gente não vai conseguir encontrar nenhuma referência. Só que a gente vai usar uma técnica chamada técnica da substituição, tá? É uma técnica da substituição de variáveis. Técnica da substituição, que consiste no seguinte: eu vou escolher uma mudança de variável. Aqui a variável ela é x, tá? Então, variável independente. Eu tenho uma função f de x aqui e eu preciso encontrar a sua primitiva, lembra? Pois é, essa primitiva está em relação a x, mas eu posso colocar numa outra variável. Por exemplo, se eu posso escolher 2x ou raiz de quadrada de 1 mais x, ou só 1 mais x ao quadrado, eu posso chamar de u. E isso vai ser importante porque eu vou facilitar ou encontrar uma forma fácil de fazer a integral, de achar a primitiva. Tá? Aí precisa de um pouco de experiência, um pouco de resolução. Você tem que testar, não tem jeito. Você pode escolher aqui o 2x, pode ser raiz quadrada de 1 mais x quadrado, pode ser só 1 mais x quadrado. No entanto, tem uma dica. Normalmente, quando a gente usa, a gente vai encontrar uma substituição que some com outro termo, ou pelo menos facilita para sumir com outro termo, ou recair numa integral que você já conhece. Tá? Então, a melhor aqui nesse caso, a melhor escolha é essa vindo aqui. Ó. Eu vou já mostrar por quê. Porque é o seguinte, agora a gente vai... inicialmente eu vou resolver de um modo mais demorado, mas depois a gente vai pegando velocidade, tá? Se eu substituir aqui, olha, no lugar de 1 mais x eu chamar u, eu posso achar o valor de x em relação a u aqui, mas às vezes nem interessa isso. Às vezes você tem que também substituir o dx e aí essa parte aqui vai sumir, quer ver? Olha só. Ora, se u é igual a 1 mais x quadrado, se eu derivar deste lado e do outro lado em relação a x, o que é que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar assim. du em relação a u, aqui em relação a du. Tá? Du em relação a u é 1. E aqui vai ficar... Ó, 1 em relação a u é 0 e du de 1 mais x quadrado. Tá? Então, vamos lá. Isso vai ser igual a 0 mais essa parte aqui dá 0 e essa parte aqui fica du x ao quadrado. E entra a regra da cadeia. Tá? Isso é igual a 1. Vou tirar esse 0 aqui, né? Vai ficar, olha, 2x dx du. 2x dx du. Logo, du multiplica aqui, fica du igual a 2x dx. Em geral, a gente vai aplicar só isso aqui, mas no fundo está a ideia da regra da cadeia. Tá? É daí que vem a regra da substituição. Então, isso aqui, normalmente o livro não mostra, mas eu estou mostrando justamente para você entender de onde é que vem. Então, eu tenho isso e tenho isso. Repare o seguinte, quando eu substituir o u aqui, vai sumir essa parte. E olha só, 2x dx é o nosso du. Tá? Então, dá para eu substituir, ó, a integral, né? Integral de 2x
1 mais x ao quadrado dx. Então aqui eu vou colocar o u e 2x dx eu vou colocar quem? Du. Tá? Igual. Então vai ser integral de raiz de u du. Aqui fica mais fácil, porque é u elevado a meio, né? Integral de u elevado a meio du. Aí você já sabe, já recai na nossa formulazinha aqui, ó. Vai ficar quem? U elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1 mais uma constante. Pronto. Agora é fácil. Daqui dá 3 meios, aqui dá 3 meios. Então vai ficar u elevado a 3 meios sobre 3 meios mais uma constante. Logo, vai ficar 2 terços de u elevado a 3 meios mais uma constante. Acabou aí? Não, não acabou aqui. Porque tudo bem, é o u, mas eu não estou atrás do u. Eu estou atrás de quem? Do x. Mas é só voltar à substituição. Vou colocar aqui atrás. Apesar de ficar um pouco desorganizado, mas a gente não tem espaço às vezes, né? Então, tirar daqui, ó, e jogar aqui. Tá bom? Se u igual a 1 mais x quadrado, logo a nossa primitiva f de x vai ser 2 terços de 1 mais x ao quadrado elevado a 3 meios mais uma constante. Se eu derivar f', né? Se eu derivar esse f de x, eu volto para esse f de aqui. Tá bom? Eu volto para essa situação aqui. É só você testar. E aí tem a regra da cadeia. Então a técnica da substituição ela se relaciona com a regra da cadeia. Vamos ver aqui, ó. Regra da substituição de variáveis. Se u é igual a um g de x, for uma função derivável cuja imagem é o intervalo i e f for contínua em i, então integral de f de g de x, g' de x dx igual ao integral de f de u du. Tá? É isso. Mas vamos fazer vários exemplos aqui para você compreender. Olha, normalmente a melhor substituição é você substituir aqui em relação ao argumento, né? No caso aqui do cosseno. Tá? Então, olha só, o nosso u ou o nosso g de x é x à quarta mais 2. Então, sendo u igual a x à quarta mais 2, aí como é que a gente vai aplicar? Aí tem uma forma mais rápida, que é o seguinte, a gente aplica o diferencial. Eu sumi com a parte lá do que o certo mesmo é derivar tudo em relação a u e depois separar as variáveis, tá? Mas aqui para ser mais rápido, ó. Diferencial de u é du. Aí o diferencial de x à quarta é 4x, 4 menos 1. Como isso aqui é uma função dependente aqui, então vai ficar dx. Tá? E aqui dá zero, mais zero. O diferencial de uma constante é zero. Pronto, aí vai ficar du é 4x ao cubo dx. E u, né, o nosso u, é x à quarta mais 2. A gente vem e substitui aqui, certo? Olha só. X ao cubo dx, tá aqui, ó. X ao cubo dx, quem é? É o du. X à quarta mais 2 é o nosso u. E o 4, ele sobra. E a gente tem que colocar ele em algum lugar. Mas, x ao cubo dx, esse 4 aqui, divide dos dois lados, fica... Então, x ao cubo dx é du sobre 4. Eu vou substituir x ao cubo dx por du sobre 4. Então, a integral de cosseno, tudo isso eu chamei de u, que multiplica du sobre 4. Tá? Beleza? Isso é igual. Bom, esse 4 é constante, vai para fora, fica 1/4. Aí eu vou resolver só aqui dentro, né? Quem que eu derivo da cosseno de u? É o seno.
Então, a nossa primitiva é o seno de u mais uma constante. 1/4 vezes uma constante dá uma constante. Aí a gente volta agora para, já que u é x² mais 2, então vai ser 1/4 seno de x² mais 2 mais uma constante. Está aqui a nossa primitiva, nossa antiderivada e tal, que você queira chamar, nossa função anterior. Tá legal? Então está acelerando um pouco o processo aqui. Olha só, aqui eu poderia escolher essa parte aqui de dentro ou essa parte aqui, tá? Você que vai escolher. Vamos pegar, por exemplo, esse u aqui, ó. U igual a x menos 1, sendo que x é igual a u mais 1, tá? E entrando com o diferencial, du é igual a derivada de x é 1, dx derivada de 1 é 0. Então, du igual a dx. Sendo que u é isso, x é isso, du igual a dx. Substituindo, ó, no lugar de x ao quadrado, eu vou colocar 1 mais 1. Mas como é que tu sabe disso, Ricardo? Bom, infelizmente, gente, é paciência, experiência. Paciência para resolver e tentar, e experiência, tá? X menos 1 é o nosso u, substitui, ó. Então, no lugar de x ao quadrado, eu coloquei 1 mais 1 ao quadrado, vezes. No lugar de x menos 1, eu coloquei u. E aqui está o nosso du, tá? Desenvolve isso aqui, ó, fica u ao quadrado mais 2u mais 1, que multiplica u elevado a meio du. Tem outro jeito de resolver? Pode até ter. Não tem problema nenhum, tem vários meios de resolver. Mas aí você vai ter que ir sabendo como é que faz isso, tá? Produto distributivo, né? Então vai ficar u ao quadrado vezes u elevado a meio é 2 mais meio, ou seja, 5 meios. Então fica u elevado a 5 meios, tá? Aqui você vai precisar desenvolver sua álgebra, né? 2u vezes u elevado a meio, né? 2u vezes u elevado a meio é 1 mais meio, dá 3 meios. Tá? E 1 vezes meio. Pronto. Aqui voltou para aquela, olha, polinômio. E aí você aplica a sua regrinha normal. Eu estou com pouquíssimo espaço aqui. Vou até apressar o processo, né? Então, a solução disso daqui, tudo isso, mas cada um mais uma constante separada, fica uma constante geral. Então, fica u elevado a 5 meios mais 1 sobre 5 meios mais 1. Ó. U elevado a 5 meios mais 1 sobre 5 meios mais 1. Mais u elevado a 3 meios mais 1 sobre 3 meios mais 1. E u elevado a meio mais 1. U elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1. Tudo isso com uma constante. Vamos para a próxima página. Tá? Então, nós estamos resolvendo a integral aqui. Bom, isso é igual. Aí, 5 meios mais 1 dá 2, 7 meios. Então, u elevado a 7 meios sobre 7 meios, colocando o inverso da fração, fica 2 sétimos. Mais u elevado a 5 meios. Aqui embaixo também é 5 meios, fica 2 quintos. Mais u elevado a 3 meios, u elevado a 3 meios, aqui embaixo fica 3 meios, fica 2 terços mais uma constante. Se eu quiser, eu posso colocar em evidência esse u elevado a 3 meios, por exemplo, né? Então, vai ficar u elevado a 3 meios. Posso colocar o 2 em evidência também. Tá? E aqui dentro vai ficar u elevado a 4 meios mais u elevado a 2 meios, ou 1, né? 2 meios ou 1. Aí nem precisa colocar. Mais u elevado a 0 ou 1. Tá? Isso sobre 7, sobre 5,
sobre 3. Dá para colocar o MMC aqui, mas eu acho que é necessário mais uma constante. Então, essa é uma forma de você deixar, você poderia encontrar isso de outro jeito. Ah, aqui vale 2, né? U ao quadrado. Então, só uma arrumação algébrica que você pode encontrar de diversas formas aqui, como está aqui estabelecido. Tá bom? Bom, então isso aqui é uma forma que você pode encontrar. Você pode transformar isso aqui de novo em raiz, né? Fica U ao cubo, a raiz quadrada de U ao cubo, sai o U, né? Então poderia ficar assim, 2 raiz de U elevado a 3 meios é U raiz de U. Também você pode encontrar dessa forma. Tá? Você que escolhe o jeito que você vai deixar. Bom, aqui, talvez aqui não seja tão evidente, ou é? Será que é? Vamos ver? Olha, então esse é o nosso U. Então, U igual a 2x mais 1. Se eu derivar aqui, vai entrar com diferencial, né? É como se a gente está entrando com um diferencial aqui de um lado e o diferencial do outro lado. Então vai ficar du igual a o 2 vai para fora, derivada de x é 1, dx. Então fica, 1, eu vou deixar para você lembrar, 1 dx, derivada de 1 é 0. Logo, du igual a 2 dx, ou seja, dx igual a du sobre 2. Então a gente vai substituir no lugar de 2x mais 1, eu vou colocar u. E no lugar de dx, eu vou colocar du sobre 2. Logo, eu transformo pela propriedade u elevado a meio, du, e vem para cá para fora o meio, né? Porque isso aqui é constante. Isso é igual, meio, vai ficar u elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1. Tá? Mais uma constante. Meio vezes uma constante é uma outra constante, não tem problema. Então vai ficar meio mais 1 dá 3 meios, vai ficar meio u elevado a 3 meios sobre 3 meios mais uma constante. Esse 2 simplifica com esse 2, logo, deixar aqui embaixo, vai ficar u elevado a 3 meios sobre 3. U elevado a 3 meios, tudo isso sobre 3, mais uma constante. Posso também deixar assim, U raiz de U, que também é equivalente, né? Sobre 3 mais C. Então, se eu derivar isso, volta para esse negócio aqui. Tá? Beleza. E aqui, como será que a gente vai resolver? Vamos lá. Vamos primeiro tentar substituir aqui o nosso U, né? U igual a 1 menos 4x². Logo, du, bora ver se você enxerga. Aqui dá 0, aqui dá menos, isso aqui é uma constante. X ao quadrado é 2x dx. A regra da cadeia, 2x dx, né? Então, du vai ser menos 8x dx. Então, dx, isso implica que x dx, tá aqui, x dx, né? X dx igual a du sobre 8, negativo, né? Que a gente, menos 8 aqui, negativo. Vamos substituir, então. Logo, integral de menos du sobre 8, né? Essa parte aqui, sobre raiz de u. Isso é igual a menos 1/8, vai lá para fora, né? Esse 1/8 aqui negativo vem aqui para fora. Integral de du sobre u elevado a meio. Propriedade da potência. Vai lá para o numerador. Menos 1/8. Integral de u elevado a menos meio de u. Pronto, aqui a gente encerra procurando, aqui é fácil, né? Elevado, é só somar. Mais 1 em cima e na fração. Então fica 1/8, que multiplica
U elevado a menos meio mais 1 sobre menos meio mais 1 mais uma constante. Isso é igual a menos 1 oitavo. Menos meio mais 1 é 2 vezes 1, 2 menos 1, 1. Então, U elevado a meio, e aqui embaixo também dá o mesmo resultado, meio mais uma constante. Então, 8 dividido por 2, 4. Então, dá menos 1 quarto, U elevado a meio, ou raiz de U mais uma constante. Pronto. Tá? Então, a regra da substituição é essa. Você vai encontrar a melhor substituição para recair numa derivada, procurar uma antiderivada daquele nosso formulário lá inicial. Tá? Então, olha só aqui. Muito bem. Agora vamos fazer a metodologia de resolução pela regra da substituição, mas agora com intervalos. Tá? Então, a gente tem que prestar bem atenção nessa questão do intervalo aqui. Ó. Vai sumir aquela parte mais uma constante, né? A gente vai calcular o valor. Olha só, 3 menos 5x, eu vou chamar de U, tá bom? Então, o nosso U vai ser 3 menos 5x. Logo, o nosso DU, aplicando o diferencial aqui, vai ser 0, o menos 5 sai, diferencial de x, dx. Logo, nosso dx vai ser du menos du sobre 5. Tem uma coisa importante, porque como mudou a variável, também os intervalos vão mudar. Eu posso resolver, voltar para a situação inicial do x e achar. Ou eu posso mudar o intervalo. Essa primeira aqui eu vou mudar o intervalo e na outra vou voltar. Tá? Então vamos fazer aqui, ó. Para x igual a 1, limite inferior. Quanto é que vale o U? Ora, 3 menos 5 vezes 1 dá menos 5, mais 3 dá menos 2. Tá? Para x igual a 2. Então, vai implicar que 3 menos 5 vezes 2 dá menos 10, mais 3 dá menos 7. No lugar do 1 eu vou colocar menos 2 e no lugar do 2 eu vou colocar menos 7 na integração. Então vamos fazer isso, integração, né? Aqui ficava 1, fica o menos... É importante colocar no lugar certo porque vai ser o limite superior menos inferior. E aqui o menos 7. Se eu colocar o contrário, vai dar o sinal trocado no resultado. No lugar de dx eu vou colocar menos du sobre 5. Tudo isso sobre, no lugar de 3 menos 5x, vai dar u ao quadrado. Arrumando isso daí, vai dar menos 2 até menos 7, menos 1 quinto, certo? U elevado a 2 sobe, fica u elevado a menos 2, troca o sinal, né? Du. Isso é igual, beleza, menos 1 quinto, aí olha só, u menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. Limite inferior, limite superior. Não necessariamente aqui é o valor, né? Mas os limites. Então, vai ficar menos 1 quinto, u elevado a menos 1 sobre menos 1, de menos 2 até menos 7, igual. Esse menos 1 vem para cá, né? Troca o sinal, menos 1 dividido por menos 1 dá mais 1. Podemos dizer assim, né? Deu 1 quinto. E agora a gente substitui os valores. Tá? A gente substitui, ó. Primeiro substitui o limite superior, menos 7 elevado a menos 1, menos o limite inferior, menos 2 elevado a menos 1. Aí vamos lá substituir aqui, dá menos 1 sétimo, menos meio, né? Porque está elevado a menos 1, inverte. Fica aqui embaixo.
vai ficar mais meio menos 1/7. Dá 1/5 que multiplica meio menos 1/7. Bom, gente, como eu estou sem espaço aqui, vamos resolver isso rápido, tá bom? Só para ter o resultado aqui. Multiplica por 14, aqui vai dar 7 menos 2, 5. 5 dividido por 5 dá 1, então vai ficar 1 sobre 14 é o resultado, tá bom? Tranquilo? Só uma resolução aqui de uma operação com fração, por favor, espero que você saiba, se não está pegando. Muito bem, então vamos aqui a esse próximo, olha só. Só para lembrar, né? Integral de e de x, quanto é? É de x, né? Mas é constante. Então, qual seria o melhor aqui? Pegar esse daqui, ó, chamar de u. Então, u igual a 5x. Aí a gente entra com a derivada. Só para lembrar, né? Ó, o certo é isso aqui, ó. dd de u em relação a isso. Aí, derivada de u em relação a u dá 1. Aí o 5 sai, que é constante. Derivada de x em relação a u, só fica isso, né? dx du. Ou vai dar 1 dx du. Você que escolhe. Aí esse du aqui, a gente pega esse diferencial, multiplica por 1, fica du igual a 5dx, logo dx igual a du sobre 5. Eu estou fazendo isso, mas você não precisa. Você nem vai encontrar muito isso, é só para você entender de onde é que vem. Porque a regra da substituição se relaciona com a regra da cadeia. Tá? Bom, substituindo então. E elevado a u, du sobre 5 é igual, aí fica 1/5, vai lá para fora, integral de E de u, du, tá? Fazendo até um pouco mais lento que normalmente, certo? Então, integral de E de u du é E de u mais uma constante, quando te multiplica por 1/5, gera essa constante aqui. 1/5 mais vezes uma constantezinha que deu, né? Isso é igual a, então, volta, logo, né? Logo, vai ficar o quê? Nosso fzão de x lá, nosso f de x, sei lá o que você queira chamar. Logo, vai ficar 1/5 E elevado a 5x mais uma constante. Se eu derivar isso, volta para cá. Tá? Se eu derivar isso, volta para cá. Bom, mudando aqui a cor para ficar bacaninha. Olha só, esse daqui. Poxa, esse aqui vamos tentar ver como é que a gente faz. Se a gente chama esse aqui de u, pode ser que dê certo, pode ser que não. U igual a 1 mais x quadrado. Tá? Logo, du vai ficar igual a 2x dx. Essa aqui eu fiz rápida para você entender. Né? Aqui deu 0, 2x, 2 menos 1, dx. Então, 2x dx. Só que aqui eu tenho x elevado a 5, né? Não tá bacana. Não tá muito legal. E aí, como é que a gente vai fazer? Eu sei que u é igual a 1 mais x quadrado, tá? Eu sei que x quadrado é igual a 1 menos 1. Menos u. E se eu colocar x à quarta, é 1 menos u ao quadrado. E se eu multiplicar por x e x aqui, né? Se eu pegar e botar vezes um x aqui, vezes um para lá, vai ficar assim. Então, x à quinta vai ficar 1 menos u à terceira. Será que fica legal desse jeito? Ah, só arrumar aqui, né? X dx, x dx é igual a du sobre 2. Olha, até vendo aqui, nem precisa essa parte. Eu fiz, é porque às vezes a gente tem que testar. Mas se eu só elevar x à quarta, né? Se eu elevar esse aqui ao quadrado e esse aqui ao quadrado, já tá beleza. Então essa parte de baixo aqui nem precisa. Eu vou deixar isso aqui para você não achar que as coisas são facinho, rapidinho você encontra. Não é assim, a gente vai testando. Então esse aqui é x à quarta, fica 1 menos u ao quadrado. Por quê? Ó, ao quadrado, certo? Então por quê? Ó? Porque se você prestar atenção, 1 mais x quadrado eu chamei de u. Beleza, tá aqui, ó. U elevado a meio tá tranquilo. X à quinta dx, eu posso
eu posso escrever x à quinta dx como sendo o quê? X à quarta x dx. Então vai ficar x à quarta x dx. Como isso aqui é x à quarta, eu tenho aqui o x à quarta. X à quarta é isso, ó, 1 menos u ao quadrado. X dx quem é? du sobre 2. Então, vou colocar du sobre 2. Aqui a gente já viu como é que resolve, né? U elevado a meio, desenvolve 1 menos u ao quadrado, fica 1 menos 2u mais u ao quadrado, du sobre 2. Então, isso é igual a... Aí, distribui o produto. U elevado a meio vezes 1 dá U elevado a meio, mais U elevado a meio vezes U é U elevado a 3 meios. Então, aliás, é menos U elevado a 3 meios. U elevado a meio vezes U ao quadrado vai dar U elevado a 5 meios. Tudo isso multiplicando, du sobre 2, então vem para cá o meio. Eu posso tirar, já que ele é constante. Deixa eu arrumar aqui para tirar essa confusão aqui visual, né? Bom, aí aqui a gente já viu como é que resolve. Isso aqui vai estar multiplicando lá dentro. Então, ó, u elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1 dá 3 meios, né? U elevado a 3 meios. Ó. U elevado a 3 meios. Aqui eu vou deixar 3 meios, porque quando multiplicar por meio, vai simplificar. Menos 2. U elevado a 3 meios mais 1 dá 5 meios. 5 meios sobre 5 meios. Mais, aqui vai dar o quê? 7 meios, né? 7 meios sobre 7 meios. Eu poderia colocar o inverso e tal, mas não é necessário. Mais uma constante. Isso é igual. Se eu multiplicar aqui distributivamente, propriedade da multiplicação, tá? Esse 2 ele vai simplificando com cada um desses, né? Então isso vai ficar igual a u elevado a 3 meios sobre 3 menos, aqui faltou u, 2 quintos de u elevado a 5 meios, né? 2 quintos de u elevado a 5 meios mais u elevado a 7 meios sobre 7. U elevado a 7 meio sobre 7 mais uma constante. Pronto. Está aqui a nossa solução. Então, repare que você precisa, às vezes, tentar de um jeito, tentar de outro, volta, avança, é assim mesmo. Tá? Vamos usar aqui, então, para demonstrar a tangente x, certo? Você lembra que tangente x é seno de x sobre cosseno de x. Logo aqui, olha, integral de seno de x dx sobre cosseno x. Se eu chamar de u cosseno x, quem é o du? Bom, se u igual a cosseno x, derivando, né? Vamos fazer aquele jeitinho da cadeia. Du em relação a u, d em relação a u cosseno de x, tá? Bom, du em relação a u é 1, d cosseno x du. Então fica, derivada do cosseno é o menos seno x, dx du. dx du. Du vem para cá, du menos seno x dx, logo seno x dx igual a menos du. Vamos substituir lá? Vamos. Daí nós temos o quê? Integral de menos du sobre u. O menos vem para fora. Esse u aqui fica 1 sobre u, du. Integral de 1 sobre u é o quê? O menos repete, logaritmo natural de u mais uma constante. Bom, existe uma propriedadezinha aqui do logaritmo, né, que a gente pode colocar aqui para dentro. O nosso menos 1, né, elevado a menos 1. Então, só para dar uma arrumada antes, a gente pode fazer o seguinte, ó, menos logaritmo natural de
u elevado a menos 1 mais uma constante. Aliás, o menos some agora, né? Porque já foi o menos 1 para lá. Não cometa esse erro. Logo aqui vai ficar 1 sobre u, ó, logaritmo natural de 1 sobre u. Mais... Bom, o que é u? É o cosseno x. O que é 1 sobre u? O que é o inverso do cosseno? É a secante, né? Então vai ficar logaritmo natural do módulo da secante x mais uma constante. É um pouco assim mesmo, você vai se acostumando com esse tipo de coisa. E aqui, hein? Que história vai dar? Vamos tentar. Bom, vou dizer que aqui é u, tá? U igual a x elevado a meio. Quem é o du? É meio de x, meio menos 1 dx, tá? X elevado a meio, né? Meio menos 1. Aí não esquece do dx, senão acaba com a nossa regra da substituição de variável, né? Então, du é igual a meio, que multiplica meio menos 1 dá menos meio. Opa, x elevado a menos meio dx. Ora, mas o que é o x elevado a menos meio? É o raiz de x. Esse 2 vai para cá, fica 2 du é igual a dx. Aí, ó, esse bendito aqui vira isso, né? Fica x elevado a mais meio, que é a própria raiz. Então, tá aqui o nosso, ó. Beleza, logo, integral de e elevado a u, 2du. 2du. Então, 2 vem para fora, e elevado a u, du. Logo, aqui vai ficar 2 que multiplica e elevado a u mais uma constante. 2 vezes uma constante é a própria constante. Fica 2 elevado a u mais uma constante. Bom, voltando, né? Sendo u igual a raiz de x, então vai ficar a nossa derivada aqui, a visão. 2 elevado a raiz de x mais uma constante. Beleza. Muito bem. Agora vamos fazer a metodologia de resolução pela regra da substituição, mas agora com intervalos. Tá? Então a gente tem que prestar bem atenção nessa questão do intervalo aqui. Ó. Vai sumir aquela parte mais uma constante. Né? A gente vai calcular o valor. Olha só. 3 menos 5x, eu vou chamar de u. Tá bom? Então, o nosso u vai ser 3 menos 5x. Logo, o nosso du, aplicando o diferencial aqui, vai ser 0. O menos 5 sai. Diferencial de x, dx. Logo, nosso dx vai ser du menos du sobre 5. Tem uma coisa importante, porque como mudou a variável, também os intervalos vão mudar. Eu posso resolver, voltar para a situação inicial do x e achar. Ou eu posso mudar o intervalo. Essa primeira aqui eu vou mudar o intervalo e na outra vou voltar. Tá? Então vamos fazer aqui. Ó, para x igual a 1, limite inferior. Quanto é que vale o u? Ora, 3 menos 5 vezes 1 dá menos 5, mais 3 dá menos 2. Tá? Para x igual a 2. Então, vai implicar que 3 menos 5 vezes 2 dá menos 10, mais 3 dá menos 7. No lugar do 1 eu vou colocar menos 2 e no lugar do 2 eu vou colocar menos 7 na integração. Então, vamos fazer isso, integração, né? Aqui ficava 1, fica o menos... É importante colocar no lugar certo, porque vai ser o limite superior menos inferior. E aqui o menos 7. Se eu colocar o contrário, vai dar o sinal trocado no resultado. No lugar de dx, eu vou colocar menos du sobre 5. Tudo isso sobre, no lugar de 3 menos 5x,
vai dar u ao quadrado. Arrumando isso daí, vai dar menos 2 até menos 7, menos 1 quinto, certo? U elevado a 2 sobe, fica u elevado a menos 2, troca o sinal, né? Du. Isso é igual, beleza, menos 1 quinto, aí olha só, u menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. Limite inferior, limite superior. Não necessariamente aqui é o valor, né? Mas os limites. Então, vai ficar menos 1 quinto u elevado a menos 1 sobre menos 1 de menos 2 até menos 7 igual. Esse menos 1 vem para cá, né? Troca o sinal, menos 1 dividido por menos 1 dá mais 1. Podemos dizer assim, né? Deu 1 quinto. E agora a gente substitui os valores. Tá? A gente substitui, ó. Primeiro substitui o limite superior, menos 7 elevado a menos 1, menos o limite inferior, menos 2 elevado a menos 1. Bom, isso vai dar 1 quinto, isso vai dar 1 sétimo. No caso aqui, aqui é menos, né? Menos 1 sétimo e menos meio. Tá? Bom, vou pegar aqui esse finalzinho aqui. Deixa eu arrumar essa troca. Aí vamos lá substituir aqui. Dá menos 1 sétimo menos meio. Não é porque está elevado a menos 1, inverte. Fica aqui embaixo. Tá? Vai ficar mais meio menos 1 sétimo. Dá 1 quinto que multiplica meio menos 1 sétimo. Isso é igual. Vai ficar multiplicando por 14 aqui, ó. Vai ficar 5 sobre 14, 1 quinto, né? Bom, gente, como eu estou sem espaço aqui, vamos resolver isso rápido, tá bom? Só para ter o resultado aqui. Multiplica por 14, aqui vai dar 7 menos 2, 5. 5 dividido por 5 dá 1, então vai ficar 1 sobre 14 é o resultado. Tá bom? Tranquilo? Só uma resolução aqui de uma operação com fração, por favor, espero que você saiba, senão tá pegando. Bem, essa daqui eu trago de novo aqui nessa formulário de derivadas, para você ter uma ideia de como a gente escolhe. Se eu escolher aqui sendo o u, não dá legal. Ou se eu escolher, sei lá, 1 sobre x sendo u, derivada de 1 sobre x, também não é legal. Mas, se eu escolher a derivada de logaritmo natural de x, repare, vai dar 1 sobre x, vai surgir 1 sobre x dx, e assim a gente vai fazer. Tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, eu vou chamar de u o logaritmo natural de x, logo, du vai ser o quê? 1 sobre x dx. Ah, porque estava em módulo, porque pode ser mais ou menos x, tá bom? Então, fica du igual a 1 sobre x dx. Então, e isso aqui, ó, dx sobre x, ou se quiser posso escrever assim, dx sobre x, tá? dx sobre x, quem é? É o du, e o logaritmo natural de x é o nosso u. Então vai ficar integral, não vou colocar os intervalos de limite inferior e superior, porque eu vou voltar no final. Então vai ficar o quê? No lugar de logaritmo natural de x eu vou colocar o u, e no lugar de dx sobre x, né, dividido por x, ó, dx sobre x é o nosso du. Então vai dar o du, tranquilo. Isso aqui você já sabe, né? Isso aqui é elevado a 1, dá u ao quadrado sobre 2. Tá? Bom, agora a gente volta. O que vai acontecer? Eu volto, já que o logaritmo natural de x é u, eu tenho que vou chamar essa integral aqui de f de x. Pronto. Tá? F de x igual a isso. Eu tenho que f de x vai ser logaritmo
de x ao quadrado sobre 2. Pronto. No intervalo de 1 até E. De 1 até E. Aí você substitui. Aí eu vou colocar esse meio, ele é constante, vem para fora. Vai sobrar só logaritmo natural de x ao quadrado. Então vai ser logaritmo natural de E ao quadrado menos o inferior. Logaritmo natural de 1. Logaritmo natural de 1 ao quadrado. Pronto. Agora a gente resolve. Bom, logaritmo natural de E, lembrando que o logaritmo natural de A é o log de A na base E. Log de A na base E. Então, log de E na base E dá quanto? 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado. Menos. Log de qualquer coisa dando 1, quem é? É o 0. 0 ao quadrado. Tá? Portanto, dá 1 ao quadrado menos 0 dá 1. Logo, tudo vai dar meio. Pronto. Tranquilidade. Beleza? Avancemos. Olha, depois eu quero chegar nessa generalização aqui. Então, a gente vai demonstrar como é que a gente vai fazer essa integral. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, o que a gente vai fazer? Olha, a gente sabe que tem essa situação A ao quadrado mais U ao quadrado, vai de alguma forma aparecer o arco tangente. E aí, qual é a derivada? Nesse caso, eu vou deixar em relação a U de arco tangente U. Vai ser o quê? Vai ser 1 sobre 1 mais U ao quadrado, certo? Então, de alguma forma, essa expressão aqui vai aparecer. Então, é um truque, é uma estratégia matemática muito comum. Se eu já sei onde eu quero chegar, eu posso trabalhar, posso manipular, eu posso rearranjar para chegar naquilo. Então, aqui, olhando essa expressão, esse a ao quadrado, esse x ao quadrado, de alguma forma, eu tenho que aparecer 1 mais um termo ao quadrado. E aí vai ficar mais tranquilo para eu poder fazer a substituição de variável. Então, para que isso aconteça, eu posso colocar o a ao quadrado em evidência, porque aí, olha só, vou deixar separadinho aqui. A ao quadrado mais x ao quadrado, isso é igual a quê? Eu posso fazer um pequeno jogo aqui e colocar esse a ao quadrado em evidência. Mas, Ricardo, não tem o a ao quadrado no outro. Não. Mas eu vou ter um termo somado, multiplicado com outro termo, e aí, de tal forma que ele retorne à situação anterior. Ora, você aprendeu, né? A ao quadrado dividido por a ao quadrado dá 1. Tudo bem, aqui eu sei fazer. Mas e aqui, como é que eu faço? Ah, aqui tem um joguinho. Olha. Se você colocar o a ao quadrado, dividir x ao quadrado por a ao quadrado, o que vai acontecer? Vai ficar x ao quadrado por a ao quadrado. E é isso. Porque se eu multiplicar a ao quadrado vezes 1, dá a ao quadrado. A ao quadrado vezes x ao quadrado dividido por a ao quadrado, dá x ao quadrado. Então, eu posso reescrever essa expressão desse jeitinho aqui. E aí aparece aquele 1 mais um termo ao quadrado. Tá? Ó. A ao quadrado, 1 mais x sobre a ao quadrado. Pronto. Agora eu posso fazer minha substituição de variável. Chamando quem de u? X sobre a. A é um valor constante. Logo, du vai ser dx sobre a. Ou seja, dx é igual a vezes du. Né? A vezes du. Agora a gente vem para cá, volta para aqui para a nossa integral, né? E substitui. No lugar de dx eu vou colocar a du, certo? No lugar de a ao quadrado mais x ao quadrado, eu vou colocar a ao quadrado, que multiplica 1 mais x sobre a ao quadrado. A ao quadrado, que multiplica 1 mais x sobre a ao quadrado. Ora, esse a divide aqui, né? Sobra só um a aqui. 1
sobre A vem para fora. Vai ficar... Opa, aqui eu esqueci de mudar. Que eu chamei de U. Por que você não me avisou? Tá aqui, ó. É o nosso U ao quadrado, né? Então vai ficar du 1 mais U ao quadrado. Pronto. Recaímos nessa situação aqui. Logo, igual, 1 sobre A. Aliás, não precisa nem isso, né? 1 sobre A. Arco tangente U. Certo? Mais uma constante. Beleza. Aí, olha só. Como U é x sobre A, vai ficar 1 sobre A, arco tangente x sobre A, mais uma constante. Pronto. Como queríamos demonstrar. Ou quod demonstratum est, né? Em latim ou então em português. Então, olha, repare que a integral de du ao quadrado mais u ao quadrado dá 1 sobre A, arco tangente U sobre A, mais C. Deixo para você, na mesma estrutura, no mesmo pensamento, tentar resolver essa e essa. Tá? Tente, por favor, você vai conseguir. Na próxima aula, eu vou aplicar a regra da substituição de variáveis em situações aplicadas à ciência. Tá? Então, não perca. Até a próxima aula. Te inscreve, hein, para acompanhar. Tchau, tchau.